Graças, paz e bem. Hoje, dia 19, dia 18, sexta-feira. O Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 8, versículos de 34 até o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que Jesus aprofunda com os discípulos a reflexão do dia anterior. Não é? Veja que Jesus aprofunda com eles esta questão da cruz, da renúncia a si mesmo. Mas Jesus é muito claro. Ele começa com essa partícula si, que é uma condicional, né? Ele fala aos discípulos: vocês me escutaram ontem falar de cruz, de tudo isso e tal. Ninguém é obrigado a me seguir. Mas se alguém decidir me seguir, se alguém quiser me seguir, decidir no seu coração que quer me seguir, apenas que o caminho passa por três coisas. Primeira coisa, renunciar a si mesmo. E veja que não há crescimento, não há maturidade sem haver renúncia de si mesmo. Não só no seguimento de Cristo, na vida, de um modo geral. Por exemplo, um casamento pode crescer sem haver renúncia de si mesmo? Se o marido não quer renunciar a nada, esse casamento cresce e evolui? De maneira nenhuma. Se a mulher não aceita fazer uma pequena renúncia de nada, esse casamento vai crescer? Claro que não. Vamos falar agora do seu trabalho. Você trabalha, tem as horas certas para chegar, para sair. Certo dia, seu patrão lhe pede para ficar 10 minutos a mais. Você é capaz de renunciar? Claro, depois ele pode lhe dar alguma coisa e tal, e combinar. Ou lhe pede para fazer um trabalho extra, não é? Mas tudo combinando pagamentos e tudo. Você é capaz? Então, essa questão de saber renunciar a si mesmo. Uma mãe pode criar os filhos sem renúncia de si mesmo? Não. Porque a mãe sabe que para criar os filhos ela precisa renunciar a muitas coisas. Eu já vi, nesse nosso sertão aqui da Paraíba, eu já vi mulheres deixarem de almoçar, mas colocar o almoço dos filhos, e ela ficar lá olhando, satisfeita, sem chorar não chorava, colocar a comida dos filhos e dizer: hoje não tem para mim. Ela dizer para si mesma, é claro, os filhos pensavam que ela já tinha comido antes, mas ela colocar na mesa a comida para os filhos e dizer: hoje não tem para mim, eu como qualquer coisa depois, se aparecer. Isso é renúncia. Como eu já vi antigamente, há uns anos atrás, quando não tínhamos tudo isso que temos hoje, né, ambulâncias para ir buscar os doentes em casa e tudo, eu já vi muitas mães, e até poucos dias, vi uma mãe carregando uma criança já grande no braço. Aí vinha com essa criança, disse: padre, ele está doente, tá? Me contou a doença. As mães levavam nos braços os filhos, sobretudo porque não havia dinheiro para pagar táxi, não havia táxi também no passado com facilidade. Então as mães levavam os filhos como para o médico? Se o filho estava muito doente, nos braços. Minha mãe me conta de várias vezes que me levou nos braços quando eu era pequeno, eu era gordinho, e ela me levava nos braços. Isso é o quê? Renúncia. Uma mãe renuncia uma noite de sono para cuidar do filho, para cuidar do marido. Então, sem renúncia não há crescimento, não há maturidade. A maturidade que você vai conseguindo é fruto das suas renúncias. Você renuncia, por exemplo, dormir um pouco mais porque você tem um trabalho de escola. Está ótimo. Você renunciou outro dia uma saída com os amigos para tomar uma cerveja porque você tinha um livro para terminar de ler.
São renúncias que têm que ser feitas. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, saiba renunciar. Sem renúncia não tem crescimento, não tem maturidade. Quem quer fazer tudo que dá na telha e faz tudo que dá na telha não vai amadurecer como gente. Certo? Essa é a primeira palavra de Jesus. Renunciar às suas vontades para fazer o que é necessário ser feito. Quantas vezes você pode ter deixado de fazer suas vontades para fazer o que era correto naquele momento? Quantas vezes? Eu lembro de um professor que foi para dar aula com febre, né? Na época do seminário, né? E ele disse: não, eu vim porque eu queria dar aula, para mim era importante estar aqui hoje. São renúncias, né? Não digo que foi certo ou foi errado, estou apenas contando um exemplo. Segunda coisa, Jesus diz: então, renunciar a si mesmo para acolher aquela pessoa que Deus quer que você seja, né? O homem por excelência que é Cristo, e depois o homem que você deve tornar-se. Tome a sua cruz, a segunda palavra, tomar a sua cruz. O que é a cruz? A cruz aqui não se entenda como um objeto de tortura, não é? Que era como os babilônicos entendiam, como os romanos também entendiam. Cícero dizia: um romano nunca pode morrer numa cruz, é uma morte vergonhosa. Pois bem, mas a cruz, tem a cruz como momento ápice em que você tem que provar o seu amor. Então tome a sua cruz, tome esses momentos em que você tem que ir até o fim no amor. Tome a sua cruz, a sua situação em que você tem que amar até as últimas consequências. É sua mãe que está doente, é seu pai, cuide dele, cuide dela. Não tenha nessa pessoa uma cruz como um sofrimento, mas tenha nela uma oportunidade que Deus está lhe dando de servir e de amar mais, certo? E aí Jesus diz: depois dessas duas coisas, não é? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, aí você vem e me segue, me siga. E aí ele continua o texto aprofundando. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser só vida boa, vai perdê-la. Se você quiser só vida boa, há muitos jovens que veem na TV e na internet e se encantam. Ah, fulano vive tomando champanhe, fulano vive em hotéis, fulano vive em restaurante. E não falta quem ostente, né? Não falta quem ostente essas coisas. Então o jovem pensa que isso já seja possível agora. Ele tem 18 anos, mas ele quer o carro que aquela pessoa comprou com 50 anos depois de trabalhar uma vida inteira. Ele tem 18 anos, mas ele quer a casa que alguém comprou aos 60, aos 70, depois de trabalhar uma vida inteira. Então é preciso reeducar as pessoas nesse sentido, não é? Jesus diz: quem quiser só curtir a sua vida vai perdê-la. E vai curtir, no final da vida vai ver que não construiu nada. Curtiu, aproveitou ao máximo, tá bom. E depois, o que você fez por você mesmo, além de curtir a vida? Vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim, quer dizer, quem souber gastar a sua vida corretamente, vai salvá-la. Há muita gente que está perdendo a vida. Muita gente até adulta, já que você encontra na rua, está bebendo demais, ou está usando drogas, não conseguiu emprego, não conseguiu realizar-se, não conseguiu manter o casamento, porque a esposa disse: não, com esse homem que só faz beber eu não quero ficar. Então é uma pessoa que não conseguiu salvar, não conseguiu ganhar a vida verdadeira. Quer dizer, ele está vivendo do jeito que ele quer, está bebendo, está brincando, está farrando, e não falta quem pague a bebida e a algazarra e tudo, não falta quem promova, mas ao mesmo tempo ele não tem consciência, mas ele está perdendo a vida, está esprecando, está jogando a vida no ralo, está jogando a vida fora, porque está perdendo de viver coisas belíssimas, maravilhosas que poder viver. O cardeal Ângelo Comastri disse há poucos dias: quando nasce uma pessoa, nasce um sonho de Deus. Quer dizer, nasce com aquela pessoa um sonho de Deus. Deus sonha para você coisas belas. E se você não escuta a voz de Deus, porque você não tem estrutura, não teve estrutura, ou não está aberto, tem um coração duro, você constrói a sua vida do seu jeito. E depois você começa a perceber que tudo que você fez foi tolice. E olha para trás e diz: meu Deus, Deus queria tanta coisa boa para mim, mas eu me perdi.
Eu me encantei com coisas que não valiam o meu encanto. E agora estou perdido, perdi a vida. Então Jesus diz, quem tiver coragem de empregar a sua vida nas coisas certas, vai salvá-la. Mas quem empregar a sua vida só em folia, e folia, a gente usa a palavra folia aqui com uma intenção, mas folia, em outras línguas, significa loucura, certo? Fulano vive de folia, de loucuras, né? Empregar em loucuras vai perdê-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a própria vida, quer dizer, se perder dentro da sua própria vida, ganhar o mundo inteiro? Eu vivo livre, eu ganhei o mundo, eu vivo do jeito que eu quero, eu vou beber, eu vou sair, eu vou farrar, vou viver, eu vou ter mulheres, eu vou fazer a coisa do jeito que eu quiser. Mas vai acabar perdendo a própria vida, no final vai perceber que não construiu grande coisa. Aí Jesus fala, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, veja como Jesus classifica a sua geração, que não é diferente da nossa. O que é uma pessoa adúltera? Uma pessoa adúltera é aquela que trai a si mesma, e que trai a pessoa mais amada, que é o seu esposo ou a sua esposa. A pessoa que devia mais zelar e cuidar, ela trai. Então, um adúltero é sempre alguém que trai não somente a sua esposa, mas trai a sua consciência, trai um voto que você fez diante de Deus no altar. Uma geração adúltera. O que é uma pessoa adúltera? É uma pessoa que não tem compromisso com amor. É uma pessoa que vive de romances em romances, de loucuras em loucuras, de casos em casos. Adúltera e pecadora. Outro dia, vejam vocês, eu era seminarista, peguei uma carona com um achante. E era um achante, uma pessoa que trabalhava com gado, matando gado e vendendo. No Fusca. Me recordo disso como fosse hoje. E aí ele começou a conversar, eu era seminarista, ele disse, olha, eu sou um homem que eu tenho muitas mulheres, porque o homem nasceu para a mulher. Eu digo, e sua mulher tem muitos homens, porque a mulher nasceu para o homem também. Ele disse, não, minha mulher não pode ter muitos homens, ela só tem eu. O homem é que nasceu para a mulher nasceu para o homem só. Eu queria pensar, né, que é uma mentalidade muito forte que existe, né? E aquela pessoa sai com várias mulheres e na cabeça dela não tem nada, não tem dor de consciência nenhuma, porque foi a mentalidade em que ela foi formada. O pai era assim, o avô era assim, então eu sou assim também, e não tenho nada que dizer à minha esposa se eu sair com outras, não tenho nada, não tenho satisfação nenhuma a dar. Veja a mentalidade mal construída, a cabeça mal edificada, né? Uma geração adúltera. Não se trata de um adultério feito aqui ou acolá, é uma geração, é uma cultura, um modo de vida, como aquele homem me disse, né? O homem nasceu para a mulher e pronto. E eu perguntei, e a mulher nasceu para o homem? E ele ficou logo chocado. Disse, não, a minha, se ela me trair, eu deixo ela. Se o senhor trai a sua todo dia, ela não me deixa, não é? Ela é muito bondosa com o senhor, não é? Então pense naquilo que ela representa na sua casa e procure manter-se só com ela. Respeite a sua esposa. O senhor andando com outras pode até trazer alguma doença para dentro de casa, trazer uma preocupação que não deveria trazer, não é? Então ame mais sua casa, ame seus filhos, não é? Aproveitei para dar uns conselhos com muito jeito, né? Claro que ele já tem uma mentalidade formada, é difícil a gente mudar uma mentalidade. Por isso Jesus insiste tanto que a conversão começa com a palavra metanoia, mudar a mentalidade. Se você não muda a mentalidade, então você não muda também seu comportamento, certo? E aí Jesus fala dessa geração. E no final ele diz, alguns de vocês que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. O reino de Deus chega na nossa vida com poder quando nós abrimos a vida ao poder de Deus. O reino de Deus não é um reinado que vem com soldados, com coisas assim. Esses são os reinos do mundo, não vamos confundir. O reino de Deus é o modo de viver em conformidade com o Evangelho, que ele começa e chega com poder à medida que nós abrimos a vida para viver de acordo com a vontade de Deus, certo? Meus irmãos e minhas irmãs,
nós podemos guardar no coração hoje tantas coisas que foram refletidas, né? Procurei ser bem claro e aprofundar de maneira muito clara para que todos pudessem, ao final, aplicar na sua própria vida o Evangelho, imaginando que gastamos talvez um pouco mais de tempo hoje, mas esse é o texto de hoje, espero que tenha lhe ajudado. Se esse texto lhe serviu, passe adiante, né? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, ative o sininho. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.